E a receitinha de hoje é esse bolo, gente, com 3 ingredientes. Não vai farinha de trigo, não vai leite e não vai fermento. Muito fácil de fazer. Aqui eu fiz, gente, não sobrou nada, fica muito saboroso. Então vamos lá para a receita. Então, para começar essa receita, eu vou usar 5 ovos, tá bom, gente? Se você quiser, pode tirar a pelinha do ovo, tá bom? Se você achar que vai ficar com cheiro de ovo. Mas, como eu falo aqui nos vídeos, se o ovo for bem fresquinho, não vai ficar com cheiro de ovo seu bolo, tá bom? Agora é bater na batedeira bem até ele ficar bem espumoso. E depois de 5 minutos batendo aqui na batedeira, ele vai ficar assim, gente. Ele vai crescer bem de volume, tá bom? E agora chegou a hora de colocar o açúcar. Aqui eu vou usar 200 gramas de açúcar. Vou colocando aos poucos, tá bom? E lembrando que esse açúcar é o açúcar refinado. E deixa eu aproveitar e convidar vocês a me seguirem lá no Instagram. Sempre que possível eu tô lá todos os dias. O Instagram é Claudia_Receitas. E eu continuo aqui, gente, jogando aos poucos o açúcar, tá? Pra não perder esse volume, tá bom, gente? Porque é muito importante você manter esse volume do bolo, porque é assim que vai deixar o seu bolo bem fofinho e ele vai crescer bastante. E aqui com o ovo e o açúcar bem misturado, chegou a hora de colocar a maisena, que eu tô usando 250 gramas de maisena, que é o mesmo amido de milho, tá? Que vai substituir a farinha de trigo. Então, para quem não pode comer nada com farinha e nada com leite, essa receita, gente, é o ideal. O bolo fica muito saboroso, como eu falei aqui, eu fiz, não sobrou nada. E agora, como vocês estão vendo aqui, é misturar com delicadeza, gente. E também peneirar a maisena, né? Para não ficar aqueles gruminhos de maisena no seu bolo. E você que tá assistindo esse vídeo, se você tiver restrição a leite e a farinha de trigo, experimentem fazer esse bolo, gente, porque fica muito bom, fica muito saboroso mesmo. Se você quiser, você pode colocar uma colherzinha de essência de baunilha, pode colocar essência de abacaxi, de coco, ou se você quiser, pode colocar também raspinhas de laranja ou raspinha de limão, fica muito bom também nesse bolo. Agora aqui, gente, ó, já coloquei toda a maisena. Aqui, gente, é aos poucos, é com paciência, tá bom? Porque aqui a gente não pode perder esse volume bonito que tá aqui nessa massa de bolo. Mesmo porque esse bolo não vai fermento, tá, gente? É realmente esses 3 ingredientes que são mais importantes, que é o ovo, o amido de milho e o açúcar, tá? Tô colocando aqui uma colherzinha de essência de baunilha e agora, gente, misturou, é só colocar na forma. E para essa quantidade de ingredientes eu vou usar uma forma grande, tá? A medida da forma é 25 por 7. Agora é só colocar a massa na forma, lembrando que eu untei a forma com margarina e um pouquinho de farinha de trigo. E lembrando que eu já deixei o forno esquentando pelo menos uns 10 minutos. Vou usar o forno elétrico, então eu uso só a resistência de baixo. Se você for usar o forno a gás, o ideal também é que você deixe esquentando pelo menos 10 minutinhos e assar em 180 graus. E esse bolo, ele vai assar de 30 a 35 minutos, tá bom? Quando ele estiver bem douradinho e passar de 30 minutos, é só você verificar se ele já tá assado, espetando um palito de churrasco ou um palito de dente. Se ele sair sequinho, o bolo tá bem assadinho. E depois de 35 minutos o bolo assou, gente, ficou assim. Agora eu vou desenformar ele para vocês verem como que ficou esse bolo. E se você estiver gostando dessa receitinha sem farinha de trigo, comenta aqui abaixo se você tá gostando, se você quer que eu traga mais receitas assim, sem farinha de trigo, que eu vou trazer para vocês mais bolinhos sem farinha de trigo. E o bolo ficou assim, gente, ele fica muito fofinho e é o ideal para você tomar aquele cafezinho da manhã, cafezinho da tarde. Não deixem de fazer bolo se você não pode comer farinha e nem leite. Experimentem fazer porque isso fica muito bom. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.